Vamos fazer agora a questão 17 da prova do OBMEP de 2018, segunda fase. Na figura, ABCD é um paralelogramo. O ponto E é o ponto médio de AB e o F é ponto médio de CD. Qual é a razão entre a área do triângulo GIH e a área do paralelogramo ABCD? O fato de E e F serem pontos médios de lados opostos do paralelogramo traz para a gente uma série de consequências interessantes. Se, por exemplo, eu ligar o ponto E, o ponto médio E, ao ponto médio F, criando um segmento EF, eu estarei automaticamente dividindo o meu paralelogramo original em duas regiões, uma região acima da linha EF, do segmento EF, e uma região abaixo do segmento EF. E essas duas regiões possuem a mesma área, ambas valendo a metade da área original do paralelogramo. Quando você olha para a região superior, para a parte de cima, que é o BCFE, você vê duas diagonais traçadas. Quando você traça as diagonais num paralelogramo, você divide esse paralelogramo em 4 regiões de mesma área. Elas não têm exatamente a mesma forma, a não ser essas duas, que possuem o mesmo formato, essas duas possuem o mesmo formato, mas as 4 são diferentes, porque essa é diferente dessa. Mas elas têm exatamente a mesma área, e eu vou simbolizar isso escrevendo S em cada uma delas, para você não se esquecer de que essas 4 regiões possuem a mesma área. Bom, isso quer dizer que o paralelogramo ABCD possui área equivalente a 8S, porque se a região superior vale 4S, a região inferior, a linha EF, também vale 4F. Então, vou anotar isso. A área de ABCD igual a 8S, que é a soma de todas essas áreas aqui. Agora, eu queria que você notasse, desse atenção especial para esse triângulo aqui, ó, que está de cabeça para baixo. E agora que você notou esse triângulo, eu queria que, ao mesmo tempo, você observasse com atenção esse outro triângulo que eu vou marcar aqui também em amarelo. Perceba que eles possuem exatamente os mesmos ângulos. E o que me garante isso é que BC é paralela a essa linha que passa por AD, que na verdade é composta por G, A, D e H. Elas são paralelas. Isso faz com que os ângulos sejam iguais, alternos e internos, o que consequentemente me leva à conclusão de que esses triângulos são semelhantes. Isso quer dizer que um é a cópia ampliada do outro. O de baixo é a cópia ampliada do de cima. E agora a gente vai tentar descobrir quantas vezes ele está ampliado. Eu apaguei as informações que nós não vamos precisar mais para que a figura não fique carregada, mas eu quero que você perceba o seguinte. Se eu chamar esse tamanho aqui em cima, esse comprimento de A, é natural que você deduza que aqui embaixo também vale A. Acontece que este triângulo aqui, o CBE, é idêntico inclusive em tamanho, não só em formato, mas em tamanho, ao triângulo EAG. Por que eu garanto isso? Porque além deles terem os mesmos ângulos, esse tamanho que está no triângulo BEC é igual a esse tamanho que está no triângulo EAG. Por que eles são iguais? Porque E é o ponto médio. Isso quer dizer que esse triângulo foi transferido de lá para cá. Portanto, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho que está aqui. Então, aqui vale A. Esse mesmo fenômeno vai acontecer por outro lado. O triângulo BCF é idêntico, é uma cópia fiel do triângulo DFH. Eles têm os mesmos ângulos e esse lado que está no triângulo BCF
tem o mesmo tamanho que esse lado no triângulo FDH. E por que eu sei que eles são iguais? Porque F é o ponto médio. Isso quer dizer que esse triângulo foi transferido, invertido para cá. Então, esta medida tem que ser igual a essa. Percebe, então, que o triângulo que está de cabeça para baixo tem base valendo A e o triângulo que está de cabeça para cima, que é a ampliação, tem uma base igual a 3A. A conclusão é que esse triângulo de baixo é 3 vezes maior em comprimento que o triângulo de cima. Todos os comprimentos no triângulo de baixo valerão o triplo da mesma medida correspondente no triângulo de cima. Essa é a razão de semelhança entre os dois triângulos. A razão de semelhança deles é de 1 para 3. Tudo que estiver lá no triângulo de baixo será o triplo. Mas acontece que quando você fala de área, você não pode usar a razão de semelhança pura e simples. Você precisa usar a razão de semelhança ao quadrado. Ou seja, se você pega um comprimento no triângulo de cima e divide pelo comprimento equivalente no triângulo de baixo, isso dá 1/3. Mas se você pega a área do triângulo de cima e divide pela área do triângulo de baixo, que é maior, isso não vai dar 1/3. Isso vai dar 1/3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque agora a gente não está mais falando de comprimentos, nós estamos falando de áreas. Então, aqui a relação é de 1 para 9. E por que isso é importante para a gente? Porque eu acabo de concluir que a área do triângulo maior, que é o triângulo GIH, vale 9 vezes a área do triângulo que está lá em cima, de cabeça para baixo. Portanto, essa área é igual a 9S. A questão nos pede para calcular a razão entre essas duas áreas, a área do triângulo, GH, e a área do paralelogramo. Agora é fácil, basta dividir 9S por 8S. Na verdade, a gente não calculou cada uma dessas áreas, mas a gente usou uma área de referência, que foi o triângulo lá de cima, e a gente expressou cada uma das duas áreas que nós precisávamos para responder a essa questão, nós expressamos cada uma delas em função daquela área de referência lá em cima que eu chamei de S. Portanto, cancelando S, a gente chega à resposta que é 9/8, o que está na letra A.